Às vezes as câmeras registram coisas que fogem da realidade, que quando assistimos nossos olhos veem, mas nossa mente se recusa a acreditar, que vão desde momentos que desafiam a lógica até criaturas nunca antes vistas pela humanidade. Assista esses vídeos rápido e tente achar uma explicação para cada um deles. Roda a vinheta! Dá uma olhada nesse vídeo pra lá de misterioso. É o quê? Mas o que de acho acabou de acontecer? A pessoa aproximou sua mão do chão e conseguiu deixar uma marca que aparentemente não estava lá. Repare que a mão se encaixa perfeitamente. Seria muita coincidência se essa marca não fosse dele. Além disso, o piso não parece ser cimento fresco. Se for algum tipo de ilusão ou mágica, alguém me explica como isso foi feito, pois para mim não faz o menor sentido. Esse homem estava desconfiado de que as coisas sobrenaturais estariam acontecendo em sua casa, e então resolveu filmar ao ouvir barulhos estranhos. E quando ele menos espera, algo bizarro acontece bem diante dos seus olhos. No início ele pensou se tratar de alguma pegadinha, porém quando olhou do outro lado, o ser esquisito tinha desaparecido em um piscar de olhos. Sumiu! Seria esse um registro claro de um fantasma? Porque não existe cortes na gravação, mano. E acho que alguém de carne e osso não desapareceria tão rápido. Vai lá saber qual o passado dessa casa para estar mal assombrada desse jeito. Um grupo de amigos resolveu acampar, mas acabaram se deparando com algo assustador. O que será que era aquilo? Talvez esse registro seja o de um mistério bem mais antigo. Em 1966, uma criatura desconhecida de olhos brilhantes teria sido avistada por algumas pessoas na cidade de Charleston, nos Estados Unidos. O caso foi tão sério que até as autoridades locais começaram a investigar as florestas e as matas das redondezas, e depois descobriu-se que outras pessoas também avistaram uma criatura com as mesmas características. Um humanoide de olhos vermelhos brilhantes e que até haviam dado um apelido, Homem-Mariposa. É o quê? Eu sei que não é nem um pouco assustador, mas eu duvido que você ia querer ver essa criatura frente a frente. Depois de anos sem nenhum registro, eis que os amigos gravaram o que parece ser essa mesma criatura sobrenatural. Ainda bem que eles foram espertos e abandonaram tudo para trás correndo o máximo que podiam, e assim conseguiram salvar suas vidas. Seria o mesmo monstro dos anos 60 ou existem mais deles espalhados por aí? No Vietnã, cenas como essa estão cada vez mais comuns. Que viagem é essa, véi? Esse foi um vídeo feito por alguém que passava de carro por uma rodovia na capital Hanoi. Nele, conseguimos ver pessoas caminhando pelo acostamento de um jeito nada comum. Aparentemente, todos esses andarilhos são pessoas que estão em uma espécie de transe, como se tivessem sonâmbulos, e andando juntos, mesmo sem se conhecerem. As cenas foram gravadas durante a madrugada, e o grupo parece não falar nada e nem mesmo olhar para frente, só caminham cambaleando em linha reta. Segundo relatos, apenas quando o sol aparece que eles despertam e retornam para suas casas, como se nada tivesse acontecido. Seria mesmo sonambulismo ou estariam possuídos? Como explicar algo tão bizarro? Nesse registro feito por alguns trabalhadores, vemos alguém encostando uma planta nessa antena gigantesca, até que ela começa a emitir um som.
muita melodia. Mas como isso é possível? Essa era uma antena de rádio AM e inexplicavelmente ao encostar esse vegetal específico, ele consegue captar a frequência e transmitir ondas sonoras como um alto-falante. Olha, se você trabalha com isso, pode me explicar como aconteceu? Porque pelo menos para mim não faz o menor sentido. Ao redor do mundo, muita gente está ficando parada como uma estátua, de um jeito inexplicável. Alguns atribuem isso a uma falha na Matrix, e o caso a seguir é um desses momentos. Um homem acordou pela manhã e percebeu algo que não se encaixava na realidade, uma mulher totalmente parada, e do outro lado, alguém muito semelhante a ela, só que dessa vez olhando para o celular. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Bom, se fosse fingimento, eu duvido que esses cães ficassem tão paradinhos assim. Você concorda comigo? O homem chegou a gritar, perguntando se elas precisavam de ajuda. E segundo o mesmo, quando desceu para ir até lá, as duas simplesmente desapareceram. Se fosse você, o que faria em uma situação dessas? Uma câmera de segurança filmou algo assustador. Olhando mais uma vez, dá para perceber que se trata da figura de uma pessoa, porém não é possível identificar quem é, pois segundos após aparecer, o ser se desintegra sem nenhuma explicação. Tá repreendido em nome de Jesus! O estranho é que nenhum carro que passava naquele momento parece notar a presença de outro mundo, mas ficou nítido que algo sobrenatural passou por ali. Eu realmente espero que essa criatura não esteja indo fazer mal a ninguém. Essa câmera de segurança interna registrou um momento que foi tido por muitas pessoas como uma prova real de interação entre nosso mundo e o sobrenatural. Perceba que a porta automática abre e o funcionário começa a anotar coisas na sua prancheta, mesmo que ninguém além dele apareça nas imagens. Como se não fosse assustador o suficiente, ele ainda aponta para alguns lugares e depois fecha a faixa de controle, como se alguém estivesse acabado de passar por ela. Como se não bastasse, em outro ângulo, podemos ver o funcionário oferecendo uma cadeira de rodas para o paciente invisível. O vídeo foi feito em um sanatório em Buenos Aires. O guarda disse que estava conversando com uma senhora, mesmo parecendo que falava sozinho. O estranho é que as características dessa idosa eram as mesmas de uma mulher que havia falecido apenas algumas horas antes. Ixi, Maria. Vixe, nossa. Bom, eu acho que o sobrenatural realmente existe. Em agosto de 2022, um fazendeiro australiano havia acabado de tirar leite das vacas quando flagrou algo muito, mas muito fora do normal. Tudo errado. É isso mesmo que você tá vendo. Tem uma foca no meio da grama amedrontando as vacas que devem estar pensando: que bicho esquisito é esse? O mais estranho é que o lugar não é nem de longe o habitat natural desse tipo de animal. Nem mesmo o clima parece ser muito favorável a ele. Porém, a pergunta mais intrigante é: como diacho esse mamífero marinho foi parar aí, velho? Como você sabe, a mobilidade desses animais não é das melhores e a fazenda está a 30 quilômetros do mar, deixando tudo ainda mais esquisito e sem explicação. Para você ter uma ideia, algo assim é tão estranho quanto encontrar um camelo no Polo Norte. Em novembro de 2022, o dono de uma fazenda na Mongólia foi olhar a movimentação de seu rebanho de ovelhas no começo da noite e se deparou com a seguinte cena. Como é que é? Isso mesmo que você viu.
Os animais caminham em um círculo perfeito por conta própria. Segundo o proprietário, os seus bichos são perfeitamente saudáveis e o motivo de estarem agindo assim é um verdadeiro mistério para ele. Ainda mais se levarmos em consideração que isso aconteceu por 12 dias seguidos, sem nenhum motivo aparente. Por ter viralizado, várias pessoas deram pitaco, sobre o comportamento bizarro. Os palpites foram desde frustração por estarem muito tempo presas até um possível sinal de fim de mundo. 2 times estavam jogando uma partida de futebol na escola quando algo bem fora do comum aconteceu com pelo menos 4 meninas. Sem explicação nenhuma, as jogadoras começaram a tropeçar na bola e simplesmente caíram na quadra, praticamente no mesmo local. Ai, meu Deus do céu! Tudo bem que é super possível que um atleta se embanane e vá para o chão no meio da partida, mas várias delas, num período tão curto e na mesma faixa da quadra, é coincidência demais pro meu gosto. Teria alguma força invisível derrubando essas garotas? Quais as chances disso acontecer? Essa garota filmou algo que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Ela começa mostrando os carros que estão na parte de baixo do estacionamento, nada demais. Porém, ela anda alguns metros e ao apontar a câmera para o mesmo local, todos os veículos desaparecem. Bizarro! Ao ver que a realidade não estava fazendo o menor sentido, a moça fica aflita, pedindo ajuda para entender como algo assim seria possível. Ela postou o trecho na internet, porém ninguém conseguiu dizer como vários meios de transporte desapareceram em um ângulo diferente de visão. Esse vídeo foi feito por um norte-americano que começou a relatar um fenômeno sobrenatural. Ele diz que estava fazendo alguma coisa na cozinha quando a faca simplesmente pulou do faqueiro. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thingy. Ih, rapaz. Além de algo assim já ser bem fora do comum, mais bizarro ainda é o fato dela girar e cair exatamente com a ponta para baixo. Se um espírito michuruca já dá medo, imagina um que sabe mexer com lâminas. Complicou. Eu não conseguiria mais dormir tranquilo nessa residência com medo de passar um cerol no meu gogó. Esse vídeo apareceu na internet através de um usuário do TikTok e deixou muita gente de cabelo em pé. Que diabo é isso? Aparentemente, 2 criaturas estão voando no céu, mas nenhuma delas parece algo que já vimos antes. Bom, pra falar a verdade, a história fica mais esquisita quando notamos que os seres desconhecidos se parecem com polvos, que são animais marinhos. Então, o que esses daí estão fazendo no céu? Não sei te dizer. O arroba que fez o registro afirmou que estava dirigindo em uma rodovia quando percebeu a movimentação bizarra entre as nuvens e resolveu gravar, Mas só com um zoom notou que se tratava de seres flutuantes e com tentáculos. Será que são alienígenas estudando um jeito de dominar o mundo? Muitos acreditam que existem os espíritos perseguidores, que ficam esperando o momento certo para fazer o mal a seres humanos. E talvez esse garoto tenha gravado um deles. Primeiro ele começou a ouvir barulhos estranhos que vinham da lixeira, mas não havia nada dentro dela, até que ele filma uma coisa que não pôde explicar. O vídeo não parece ter nenhum tipo de corte. Uma cabeça macabra simplesmente se materializa no mesmo lugar que o menino havia acabado de mostrar que estava vazio. Como explicar uma coisa dessas? Eu espero que esse garoto tenha conseguido chegar em casa são e salvo, porque esse ser que o estava espiando não parecia querer coisa boa. Dá uma olhada nesse homem. Ele se intitula um verdadeiro feiticeiro africano que aparentemente consegue controlar as coisas ao seu redor, como se fosse uma espécie de Jean Grey.
Um bruxo. Um bruxo? Repare que não existe nada próximo do amuleto, que fica estático, parado no ar, flutuando sozinho. Para provar que não tem nenhuma corda segurando essa coisa, o próprio mago passa a mão em cima e embaixo e realmente não parece existir nada. Meu Deus do céu! Pelo lugar que estão, parece que se trata de um vídeo caseiro, sem nenhuma grande produção. Por isso, muitos acreditam se tratar de magia real. Mas e aí? O que você acha? Um homem chamado Vladimir possui um escritório de contabilidade. Ele estava de folga e no local tinham apenas a sua irmã e mais uma funcionária que trabalhavam normalmente. Quer dizer, na verdade a familiar do chefe estava mexendo no celular. Porém, o que chama atenção não é a sua enrolada no serviço, mas sim algo paranormal que acontece com ela. Em determinado momento, o seu cabelo é puxado. No início, a moça se assusta e pensa que poderia ser uma pegadinha. Porém, ao olhar para trás e confirmar que não tinha ninguém, fica sem entender nada. Ave Maria, doido! As imagens da câmera de segurança foram postadas pelo próprio Vladimir em um fórum paranormal. E segundo o mesmo, ele tem certeza que algum espírito interagiu com sua irmã nesse momento. Eu acho melhor esse cara mudar a sede da sua empresa, porque nos filmes de terror, as atividades paranormais começam assim, mano, e terminam de uma maneira terrível. Dizem que o reflexo dos espelhos podem mostrar uma outra dimensão, e talvez esse vídeo seja a prova dessa teoria. Esse registro mostra uma moto sem ninguém em cima. Porém, quando filmam através do vidro, surge uma mulher no banco. Como assim, velho? Jesus, tô vendo pela primeira vez. Será que conseguimos vislumbrar outra dimensão nesse momento? Ou seria apenas a boa e velha falha na Matrix? Imagina você descobrir que existe algo terrivelmente assustador embaixo da sua casa. Como o que, Ronan? Espíritos? Monstros? Nada disso, mas sim uma coisa ainda pior. Essa família foi fazer uma pequena reforma e se deparou com milhares de escorpiões vivendo na parte de baixo de sua casa. Olha só como nem é possível ver o chão direito, já que está forrado com os aracnídeos, que inclusive sobem pela parede, transformando o local em um verdadeiro cenário de terror. Sai daí! Por sorte, nenhum membro da família foi ferido, e todos ficaram bem depois que o local passou por uma dedetização, mas mesmo assim essa parada aí foi bem assustadora. A câmera de uma babá eletrônica registrou algo que ainda segue sem explicação. Veja com seus próprios olhos. Ave Maria! Alguma coisa que não conseguimos ver está segurando esse balão, trazendo para perto da criança. Afinal de contas, todos nós sabemos que esse brinquedo com gás hélio não baixa sozinho dessa maneira, né? Olhando assim, parece que um fantasma está tentando brincar com o bebê. Só o fato de ter alguma coisa de outro plano interagindo com uma criança indefesa já é assustador, você não acha? O que será que estava à espreita nesse dia? Nesse vídeo, uma coisa aparentemente sem explicação acontece. Veja se consegue entender. Que viagem é essa, velho? Que diacho acabou de acontecer com esse gato? Parece que ele se transformou em uma sandália. Tudo acontece de maneira bem rápida. Bom, eu já tinha ouvido falar de bruxas que se transformavam em gatos, mas que viravam chinelos aí já é novidade. Bem, pessoalmente, eu acho que alguém jogou um calçado e o gato se escondeu embaixo do carro no exato momento, causando essa ilusão. Mas nunca se sabe, não é mesmo? Os fundos de um hospital durante a madrugada parece ser um lugar perfeito para que coisas estranhas aconteçam. Olha só o que ocorreu com essa cadeira de rodas parada atrás de uma pilastra
que fica bem ao lado do estacionamento. Talvez você possa até pensar que se trata do vento ou que seja uma descida e a cadeira saiu sozinha, mas como explicar o fato dela até mesmo mudar de direção? A impressão que dá é que a cadeira está fazendo esses movimentos, sei lá, por conta própria, como se tivesse alguém que não vemos em cima dela. Um casal estava saindo de casa para jantar quando o passageiro percebeu que haviam 3 luzes estranhas no meio do céu. É curioso como o restante inteiro está limpo, sem nenhuma nuvem ou estrela, apenas com esses 3 pontos luminosos. A princípio parece que todos estão parados, mas olhando com atenção, o ponto mais embaixo se movimenta parecendo ser independente, descartando a possibilidade de serem simples estrelas. Depois as outras luzes também se mexem, deixando o casal bastante intrigado com aquilo. Seria uma nave alienígena? Não é possível que exista só a gente nessa galáctica! Olha só esse vídeo feito durante a madrugada nos fundos de uma casa nos Estados Unidos. É possível ver por poucos segundos que alguma coisa fantasmagórica sai da residência e vai em direção ao jardim. Os donos dessa moradia fizeram um relato sobre a gravação captada pela câmera de segurança e falaram que o seu filho de 1 ano de idade sempre dorme a noite toda, mas nesse dia estava chorando demais durante a madrugada. Logo em seguida, o pai notou que o sensor de movimento da câmera havia captado alguma coisa e quando olhou o monitor se deparou com esse vulto esquisito. Após o ocorrido, a família, que é muito religiosa, chamou um padre para tirar qualquer mal que estivesse rondando o seu lar, e após isso, nada parecido voltou a ocorrer. Os gatos são famosos por passarem em lugares onde até Deus duvida, como podemos ver nesse vídeo aqui. Mas o que raios aconteceu, mano? É nítido que existe uma parede de vidro e que não tem nenhuma abertura. Então como esse frajola conseguiu atravessar? A impressão que dá é que o bichano realmente passou apenas pela linha que une os blocos de vidro. Porém algo assim seria fisicamente impossível. Afinal de contas, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você tem alguma explicação, me conte aqui nos comentários, porque eu já vi, revi e não entendi nada. Esse vídeo postado no TikTok mostra algo que parece estar acima de nossa compreensão. Segundo a pessoa que postou, a sua esposa disse que passou por uma poça e teve a impressão de ver alguma coisa se movendo. E para provar que não tinha nada lá, ele decidiu ir até o local e filmar. Foi aí que percebeu que sua companheira não estava ficando louca. Ave Maria! O bizarro é que não se trata de um lago, e sim de um buraco com pouca água, sendo praticamente impossível que alguém de carne e osso estivesse ali, né? Então, qual a explicação? É o demônio! Se fosse comigo, nunca mais passava por esse local. E você? O comportamento dos animais podem ser um alerta de que alguma coisa estranha está acontecendo. Sem saber o motivo, um homem que passeava com seu filho começou a filmar esses passarinhos que estavam bastante agitados. O cara ficou sem entender nada, até que ele flagra quem estava causando tudo isso. Checa. ¿Qué es eso, pa? Son como unos globos, ¿no? ¡A la más! ¡Qué rápido fueron! Mano, um OVNI surge nas imagens e sai de cena logo em seguida, dando a entender que as aves estavam daquele jeito por conta da sua presença. E tudo isso
em plena luz do dia. A partir de agora, sempre vou prestar atenção no comportamento dos animais. Quem sabe não vejo alguma coisa de outro mundo. Alô, é de Marte? Vocês estão me ouvindo? Tem água aí? Tem cajuzinho aí? As câmeras de segurança são ótimas fornecedoras de imagens estranhas, porque elas ficam filmando sem parar enquanto a maioria de nós está dormindo, e por isso acabam flagrando coisas sem nenhuma explicação. Um desses aparelhos de segurança captou essa cena. Ué? No meio da rua deserta, uma mulher esquisita aparece do nada caminhando de maneira estranha, como se estivesse em transe. Olhando bem para seu rosto, dá pra ver que também foge da normalidade, como se tivesse com uma máscara ou uma face totalmente bugada. Depois de ficar alguns segundos parada na frente desse latão de lixo, a mulher desconhecida desaparece do mesmo jeito que surgiu. Erro, hein? Isso daí só pode ser uma alma penada. O dono de uma mecânica postou um vídeo curioso. Ele se chama Caco Garcia e, segundo o mesmo, seu funcionário teve uma conversa com um ser de outro mundo. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa y este maestro está hablando solo. No início, Caco ficou sem entender nada, pois estava assistindo ao vivo de sua casa pela câmera de segurança que fica no seu trabalho, já que o dispositivo transmitia em tempo real o que ocorria no estabelecimento através de um aplicativo de celular. No take, vemos o trabalhador literalmente falando com nada e por bastante tempo. Assustado, o dono chega a ligar para o empregado e pergunta com quem de acho ele está conversando, né? O homem que aparece no vídeo diz estar batendo papo com o cliente Carlos, explicando o orçamento e tudo mais. Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está pasando el presupuesto y explicando el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Estaria tudo certo se o tal do Carlos não tivesse falecido apenas um dia antes. Meu Deus. Seria um caso onde aquele que partiu dessa para melhor não entende que faleceu e continua no nosso mundo vivendo normalmente? Meteoritos de vez em quando caem na Terra, isso é algo normal. Porém, esse vídeo gravado de maneira amadora flagrou algo que foge do comum. Ué, desde quando um meteorito faz curva? Até onde eu saiba, eles não conseguem mudar sua própria rota, a não ser que isso na verdade não seja um meteorito. O que seria então? Uma nave disfarçada, alienígenas camuflados? Não sei. Mas seja lá o que for, fez uma bela acrobacia no ar. Quando a rainha Elizabeth morreu, o mundo inteiro acompanhou seu longo funeral que durou dias, mas uma das transmissões ao vivo acabou chamando mais atenção que as outras. Enquanto a câmera aérea mostrava uma caravana levando o corpo da monarca, é possível ouvir um sussurro que não parece ser intencional, dizendo isso daí. As you can see, está repreendido em nome de Jesus. Repare que até mesmo o jornalista que estava narrando parece ficar um pouco perdido com aquela voz desconhecida. As you can see. O enigmático recado que passou ao vivo diz o seguinte: a morte é irreversível e o fato é que ela está presa. Após uma coisa tão estranha sair na transmissão, a rede de TV fez uma comissão para apurar o caso, porém não acharam nenhum culpado. É como se a estranha voz não fosse de nenhum funcionário da empresa. Bom, então de quem era? De algum ser sobrenatural? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco.
Provavelmente a lenda dos dragões surgiu após o ser humano encontrar os fósseis dos dinossauros. Porém, tem muita gente que acredita que o ser mitológico realmente existe. E um vídeo que surgiu na internet pode ser a prova de que répteis voadores estão à solta por aí. A pessoa que fez a filmagem pretendia gravar os raios logo acima dos prédios, mas acabou flagrando algo bem mais sinistro. Bom, que espécie de bicho era esse afinal? Parecia ter a fisionomia de um dragão, né? Mas até onde sabemos, esses seres não existem. É possível ouvir junto com o barulho da chuva o que parece um rugido forte e estrondoso no horizonte. Se esse vídeo for verdadeiro, a pergunta que fica é: como algo tão enorme conseguiu se esconder por tanto tempo? Muitos céticos não acreditam em coisas sobrenaturais, mas e quando a aparição surge ao vivo? Como explicar? Durante um telejornal mexicano, a âncora está dando as notícias, quando de repente uma coisa aterrorizante aparece ao fundo. No mesmo instante, os telespectadores que acompanhavam o programa começaram a enviar mensagens alertando sobre o que haviam acabado de ver. O mais esquisito dessa história é que a reportagem que estava sendo transmitida era sobre o caso de Olivia Silva, uma moça que foi encontrada sem vida no seu próprio automóvel. Seria um fantasma capturado em rede nacional? Se não, qual a explicação para isso, mano? Esse jovem resolveu filmar um pedaço da sua rotina diária de treinos, o que é normal hoje em dia. Ele se posiciona na frente do espelho e começa a fazer flexões. Todos os movimentos estão sincronizados com o do seu reflexo, o que é de se esperar. Porém, em um determinado momento, o rapaz vira o rosto e o seu eu do espelho parece fazer um movimento bem diferente. Consegue reparar? Tudo errado. O mais bizarro desse vídeo é que tudo está perfeitamente normal. Até mesmo na hora de levantar, o reflexo acompanha. Mas na virada de cabeça, a imagem parece sofrer um delay. Seria uma falha na Matrix? No Peru, uma mulher percebeu uma estranha movimentação no topo de uma colina e por isso resolveu filmar. O mais louco é que um ser gigante se levanta do nada. Dios mío, mamá, míralo, ha crecido, mamá. Dá para ver como ela fica desesperada com o que estava vendo, pois pela distância, essa coisa não podia ser um humano normal e provavelmente teria dezenas de metros. Assim como em alguns outros países do mundo, existe uma lenda de seres gigantes que já viveram no Peru, até antes dos europeus chegarem. E quem sabe, esses seres ainda estão vivos e escondidos nos lugares mais isolados que existem. Um pai e um filho estavam acampando no meio dessa floresta quando começaram a perceber a presença de algo fora do comum. You see that? Over there, look, over there. You see that? What the hell? Repare que um vulto se levanta e vai em direção aos dois, parecendo até mesmo um alien do filme Predador. O vídeo é um pouco antigo, mas depois que veio à tona, muitas pessoas sugeriram que a criatura se tratava de um fantasma. Bom, ou é isso, ou algo desconhecido possui a habilidade de se camuflar. Simplesmente bizarro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!